Olá, gente, tudo bem? Como vão vocês? Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre epilepsia, continuando a série, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre as epilepsias em diferentes idades, né? De que maneira esses tratamentos transcorrem e mais alguns outros aspectos. Aqui a doutora Télia Rubia, neurologista, está falando com vocês. Bem, o que é epilepsia? Epilepsia é um distúrbio elétrico do cérebro, né? É uma síndrome caracterizada por 2 ou mais crises epiléticas com intervalo de tempo maior do que 24 a 48 horas, tá? Então, se uma pessoa já teve 2 ou mais crises, a gente, com intervalo maior do que esse tempo, a gente pode falar que ele teve epilepsia, né? Se continua tendo ainda, a gente fala que tem epilepsia. Então não é esse bicho de 7 cabeças que o povo imagina antes, não. Né? Às vezes eu pego pessoas aqui no sofrimento danado por causa de preconceito. Ele tem epilepsia. Aí eu falo assim, olha, existem doenças muito piores do que epilepsia, tá? Geralmente a epilepsia ele atinge uma população aí de 1% da população mundial, né? De cada 100 pacientes, 80 ficam livre de crises, né, usando a medicação, uns 20 a 30% às vezes podem dar trabalho, tá? E tem uns que mesmo com vários tipos de drogas antiepiléticas não vão controlar as crises de jeito nenhum. Então não dá para comparar uma epilepsia ou um indivíduo com o outro, cada caso é um caso, cada evolução é uma evolução, então tudo depende. Às vezes você tem um indivíduo que tem anos de controle de epilepsia e de repente ele começa a ter crises epiléticas novamente, mesmo usando a medicação, né? Então, questão de tratamento de epilepsia é um tratamento muito complexo e depende muito do tipo de síndrome que a pessoa tem, do tipo de crise que ela tem. Se ela tem, geralmente as epilepsias sintomáticas causadas por alteração de metabólicas, quer dizer, glicose, por exemplo, quando o açúcar sobe ou quando o açúcar desce, por tumores, por lesões inflamatórias, AVC, ou traumatismo crânioencefálico, que a pessoa tem um coágulo na cabeça. Então, são epilepsias mais fáceis até de controlar. Geralmente, as síndromes mais difíceis de controlar, elas são síndromes que não têm nada dentro da cabeça causando a epilepsia. As síndromes epilépticas refratárias, elas são mais comuns na infância, né? Então, você tem a variedade de síndromes na infância. Então, a epilepsia na infância, ela é uma epilepsia mais complexa. Então, você tem, por exemplo, epilepsias do neonato, que são muito favoráveis, como a crise neonatal benigna, que o paciente tem dentro do 3º ou 8º dia, crises convulsivas, que é aquela crise, né? Só que a crise convulsiva, o cérebro é muito imatura, ela é diferente na criança do que no adulto, né? Às vezes você só tem uma parada da criança, ou às vezes só o olhinho que fica, ou o bracinho de um lado. Então a crise é diferente, porque o cérebro é mais imaturo, mas é fácil de identificar. Os médicos identificam no 3º, no 8º dia, depois não tem crise mais, né? Você tem, por exemplo, a epilepsia generalizada do lactente, que o paciente evolui muito favoravelmente também, né? São crises convulsivas e você cuida, 2 anos já tá tirando remédio, o paciente fica bem, tá? Você tem a crise convulsiva febril, né? Que muitos até questionam se poderia ser chamada de epilepsia, mas isso é só uma questão de denominação. Elas tá dentro do quadro de epilepsias reflexas, elas são causadas por alguma coisa, no caso por febre. O paciente só tem crise convulsiva se tiver febre. Aí vai depender, o nível da febre vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, pacientes que só vai ter crise convulsiva quando tem temperatura acima de 35, 37, 39 graus, 38, 39, às vezes 40 graus. Tem pacientes que vão ter desencadeadas por temperatura até subfebril, com menos de 37,8, então 37,2, 37,3, né? E aí são pacientes que a gente tem até que usar remédio,
porque é difícil de a gente controlar, né, essa epilepsia, temperatura em criança. Crise convulsiva febril, se o paciente teve crise na ausência de febre, já não é convulsão febril. E também ele só dá até mais ou menos uns 5 anos de idade, não existe convulsão febril depois de 10 anos de idade. Então, tem que ficar claro que qualquer epilepsia pode descompensar com um quadro infeccioso, com febre. Então, não necessariamente significa, deu com febre, então é convulsão. Não. Convulsão febril tem um quadro clínico bem característico, tá? Essa aí tem a da pré-escolar também, nós temos as focais, que no caso aí, né, nós temos aí a epilepsia das rolândica da infância, das espículas centrotemporais, as occipitais são as mais comuns. Ali quando vai chegando por volta de 7, 9 anos, nós temos epilepsia ausência. Todas essas aí são de uma evolução bastante favorável, com controle fácil das crises e uma evolução bem positiva, com grande chance de cura, tá? Mas tem algumas outras que são mais dramáticas, né? Que evoluem com epilepsia refratária, que não melhora com nada e que tem um atraso no desenvolvimento, tira as aquisições, então a criança está desenvolvendo, ela para de desenvolver, né? E aí vai ficar com atraso cognitivo severo. Enfim, são epilepsias bem complicadas, há muito tempo já foram chamadas de epilepsia catastróficas da infância, não se chama mais, graças a Deus, é muito raro, né? Não é muito comum no consultório, mas pode acontecer, ok? Existem epilepsias às vezes refratárias, como por exemplo, epilepsia dependente de piridoxina, que quando você trata o paciente evolui muito positivamente, a gente precisa fazer um diagnóstico precoce, porque ela pode levar a um quadro de atraso de desenvolvimento, além de uma epilepsia refratária. Então, quando a gente faz o diagnóstico, é maravilhoso, é uma epilepsia também considerada genética, tá? Em compensação, tem outras que não tem nada que você faça que vai dar jeito, né? O paciente tem 5, 6 crises por dia, é o caos, né? Então isso existe, infelizmente, apesar da maior parte dos pacientes evoluírem bem, porque eu costumo falar que, graças a Deus, tudo que é ruim em medicina é raro, né? E que as coisas que são de evolução mais benigna e que dá pra gente fazer muita coisa, elas são mais frequentes, graças a Deus, senão a gente nem conseguiria ser profissional em medicina, né? Bem, do jovem ali, a gente tem epilepsia mioclônica juvenil, que você tem crises convulsivas mioclônicas, né? Considerada uma epilepsia maligna. Existem alguns que evoluem de maneira negativa, mas é raro. A maioria evolui de uma maneira natural e tranquila, né? Controla as crises com baixas doses de medicação. Só que o problema é que não tem muita cura. De cada 100 pacientes, pode ficar 10, 15 anos tomando remédio sem crise. Quando você tira o remédio, 85 volta a ter. Então, é 85% de recidiva. Infelizmente, esses não tem cura. Na maior parte das vezes, teria que permanecer com a medicação muito tempo, tá? Existem epilepsias, a maioria negativa eletro, quando elas respondem, enquanto toma remédio. Mas tem algumas, como por exemplo, epilepsia de centro temporal, que ela só vai negativar o eletro na hora que o paciente está na hora de tirar o remédio. A gente usa o eletro, inclusive, para determinar o momento da gente estar tirando o remédio, tá? Apesar de ter um controle fácil das crises. Uma epilepsia comum do adulto é a epilepsia do lobo temporal e epilepsia do lobo frontal, que também acontece na infância, tá, gente? Mas no adulto são as que começam, a epilepsia que começa na fase adulta. Essas são as mais frequentes, né? Pode ter epilepsias refratárias também, com vários tipos de crise, bastante incapacitante, né? Que você entra com medicação e o paciente não melhora, viu? Mas a maior parte controla as crises, tem grande chance de cura com 3 a 5 anos tomando medicação, tá? Epilepsia do lobo frontal está mais relacionada à malformação, que é só uma alteração na formação do cérebro, malformação estrutural, mas também tem as idiopáticas que tem chance de cura. Quando tem malformação, aí a gente não tem como tirar o remédio, que a chance do paciente voltar a ter crise é grande. Nesses casos,
a gente pode, que tem um foco bem determinado de origem do distúrbio elétrico, a gente pode indicar cirurgias para aqueles que não controlam com medicação. Tem que tirar da cabeça essa história de que cirurgia é para todo mundo só para tirar remédio e não ter crise. Não. Cirurgia não é para cura, cirurgia é a possibilidade de alguns pacientes poderem evoluir para controle das crises, muitas vezes ainda precisando de usar a medicação. Então a gente tem que tirar da cabeça que, não, vai lá, toma remédio, o paciente vai fazer cirurgia, o paciente vai curar. Não, não é assim, tá? Às vezes cura, mas o objetivo principal não é esse. O idoso também tem epilepsias, né? A epilepsia do idoso tem do lobo temporal, tem do lobo frontal, pode começar. Eu já vi muitos pacientes que a gente pede eletro para investigação de Alzheimer que tem alteração no eletro, mas nunca tiveram crise, a gente não trata, tá? Não quer dizer que tem alteração no eletro que vai ter crise, a gente não trata eletro, a gente trata a doença, né? Então, essas alterações no eletro, elas podem acontecer, né? Mesmo em pessoas, às vezes, que têm uma história familiar, em sono profundo, pode ter, né? Meu filho, eu tenho história familiar de epilepsia, meu filho tem descargas em sono profundo. Isso pode acontecer, sem necessariamente significar que o paciente tem epilepsia, tá? Então, se tem cura ou se não tem cura, depende de vários aspectos. Quando o paciente chega com epilepsia, o que a gente mais busca é o controle das crises, né? Se tiver alguma coisa, uma alteração estrutural que cause a epilepsia, a gente chama de epilepsia sintomática, pode ou não fazer uma cirurgia nos casos em que o paciente não tem controle adequado com medicação, porque a cirurgia não é garantia. E não são todos os pacientes. Se for epilepsia generalizada ou uma epilepsia que tem vários focos de início, a gente não indica cirurgia. Outra coisa, epilepsia mata, né? Uma crise epilética pode matar? Existe relato na literatura. Eu nunca peguei, né? Eu costumo brincar que é igual a orelha de freira. Todo mundo fala que tem, mas ninguém nunca vê, né? Não, eu nunca peguei. Existe relato na literatura, tá? A maior parte dos pacientes não vai acontecer isso. A gente fala morte súbita por conta de crise. Então, assim, não é tão frequente, não tem nada numa hora de uma crise convulsiva ficar fazendo massagem cardíaca em paciente, não, pelo amor de Deus. Porque você pode quebrar a costela, se for criança, pode dar muito problema. Quem pode fazer massagem cardíaca é quem está habilitado para isso, e para isso a gente tem que primeiro ver se o coração parou. Então, isso não é o natural. Tem paciente que tem 5, 6 crises por dia que não morre. Então, não é uma coisa tão frequente assim, tá? Ok? Deus abençoe vocês, viu? Espero ter ajudado para muitas dúvidas. Vamos ver se a gente cria depois, de acordo com a demanda, mais vídeos, tá bom? Um abraço, Deus os abençoe.